Ok, pessoal, sejam bem-vindos aí ao módulo 11 do curso CCNA Intro. O módulo 11 é um módulo muito importante aí, porque é um módulo que aborda endereçamento IPv4. É extremamente cobrado na prova de certificação CCNA. Eu arrisco dizer que IPv4 ainda é pelo menos aí uns 30% do exame, tá? Apesar de já cobrar alguma coisa de IPv6, IPv6 ainda é muito pouco comparado ao que se cobra de V4, e é geralmente o que os alunos têm mais dificuldade, porque não adianta decorar conceitos, né? Como acontece em muitos capítulos teóricos, tem que saber fazer o cálculo de rede, subrede, entender bem a estrutura do endereço V4, até para poder fazer troubleshooting, né? Não ficar dependendo de uma calculadora aí na internet para fazer, conseguir entender como manipular os bits para fazer subredes. Isso é uma habilidade muito importante aí para um profissional de redes, né? Do mesmo jeito que não se, não se imagina que um matemático não sabe a tabuada, você não imagina que o cara de redes não sabe endereçamento, né? Endereçamento IPv4. Então, realmente é um tópico fundamental, especialmente no curso de introdução, que o objetivo é criar uma base sólida desses conceitos importantes aí. Primeira coisa, né, quais são os tópicos que serão abordados aí nesse capítulo? Deixa eu subir aqui um pouquinho a imagem, não ficar em cima do texto. Nós temos aí 5 grandes tópicos que vão ser abordados. Primeiro, nós vamos falar da estrutura do endereço IPv4, a disposição lá dos 32 bits, a divisão entre rede e host dos endereços IPv4. Falar um pouquinho das formas de transmissão, né? Unicast, broadcast e multicast em endereços IPv4. Os tipos de endereço V4, né? Falar um pouquinho de IP público, IP privado. Finalmente, nós vamos explicar a questão da segmentação, né? Como criar subredes, para que criar subredes, como fazer, né? Todo o malabarismo binário lá para fazer as subredes. E vamos entrar em detalhes, vários exemplos de cálculo de subrede com 10 hosts, 100 hosts, 1000 hosts, quantos hosts por subrede, quantas subredes por rede, né? Então, é uma série de cálculos aí, algumas fórmulas que nos ajudam aí a fazer essas contas e poder projetar melhor a tua rede. Então, começando ali, vamos começar com a questão da estrutura do endereço IPv4. Como é que o endereço IPv4 ele é composto? O endereço IPv4 ele é composto de 32 bits, escrito em decimal pontuado, né? Ou seja, eu tenho lá 8 bits, ponto 8 bits, ponto 8 bits, ponto 8 bits. Eu tenho 4 blocos de 8 bits, 4 vezes 8, 32 bits. Esses bits são divididos, eu tenho um prefixo que identifica a rede e eu tenho um sufixo que identifica o host. Os primeiros bits identificam a rede, os últimos bits identificam a porção de host. Por exemplo, ali, o 92.168.10 é a rede, o 10, o segundo 10 ali seria o número de host, a porção de host da máquina. A porção de rede host pode variar o tamanho, ser maior, menor. Isso nós vamos estar vendo aqui conforme a gente vai estar descrevendo as classes de IP, as antigas classes A, B e C. Bom, o que separa a porção de rede da porção de host? Nós temos um conceito em IPv4 da máscara de subrede. A máscara, ela marca para nós os bits ligados na máscara, identificam até onde vai a rede. Os bits desligados representam a parte de host. Ou seja, é a máscara de rede, de subrede. Até onde eu tenho o bit ligado, isso representa a rede. Então, por exemplo, o 92.168.10, os primeiros 24 bits fazem parte da rede.
Então, os 8 bits do primeiro bloco, os outros 8 do segundo, outros 8 do terceiro. Então, se eu coloco essa máscara, quando eu ligo todos os bits, né, essa máscara 255, 255, 255, identifica que os 3 primeiros blocos são rede. Lembrando que 255 aqui é porque eu estou ligando todos os bits, né? Eu tenho um byte que representa aí os 8 bits. Se eu somar os valores posicionais de cada bit, né? 128 mais 64, 92, mais 32, 224, mais 16, 240, mais 8, 248, mais 4, 254, mais 2... Aliás, na verdade, eu tenho lá 7 bits, eu tenho 254, 8 bits eu tenho 255, né? Ou seja, se eu ligar todos os bits, eu vou ter aí dos 255. Então, varia de 0 a 255. Quando eu habilito todos os bits, estou dizendo que os primeiros 8 bits pertencem à rede, com o primeiro 255. 255, 255, os primeiros 16 pertencem à rede. Um terceiro 255, os primeiros 24 é rede e os últimos 8 são host. Matematicamente, como é que é feito? Quando você coloca essa máscara com tudo 1, é feita uma operação binária aí que é chamado de AND. É como se fosse uma multiplicação. Eu multiplico cada bit da máscara pelo bit correspondente que está dentro da porção de host. Então, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0. Aquela velha história, todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, quando eu tenho a marcação de tudo 1, eu mantenho exatamente os bits do prefixo. Então, a máscara de subrede separa. O prefixo é até onde eu marquei ali. Eu marquei os primeiros 24 bits com 1. Qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, eu mantive aqueles números como ID de rede. Como é que eu faço? O barra 24 ali do exemplo, né? É quando eu tenho o prefixo, o bloco todo. Na verdade, eu posso ter bits quebrados ali. Eu posso não ter todo o octeto como porção de rede. Eu posso estar pegando 1, 2, 3, 4 bits emprestados aí. Por exemplo, se eu tenho apenas o primeiro octeto é a rede, por exemplo, uma rede 10 barra 8, né? 255.000, apenas o 10 é a rede. Então, o barra 8 me indica aí quantos bits fazem parte da rede. Então, os 8 primeiros bits são rede. Os 16 primeiros bits, né? 8 mais 8, ou os primeiros 24, 8, 8 e 8. Então, as máscaras inteiras aí, né? Barra 8, barra 16, barra 24, das classes A, B e C, antigas classes A, B e C, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente nesse módulo, né? Aí, por exemplo, eu tenho uma rede barra 24. Se eu peguei mais um bit emprestado aqui da parte de host para ser rede, eu vou ter lá um barra 25. 2 bits, ó, o bit que vale 128 e o bit que vale 64. Aí eu vou ter 192, que é o valor que está aqui. 3 bits, 224. 4 bits, 240. 5 bits, 248. 6 bits, 252. Então, são esses bits que estão aqui e fica mais fácil de se enxergar ali, né? Na verdade, eu acho que uma maneira que eu trabalho com os alunos, que eu acredito que é mais fácil de entender, é montar uma tabelinha dessa forma. Então, eu tenho os bits, e eu posso ter lá um bit emprestado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Aí eu tenho o valor do octeto, né? Eu tenho o valor do octeto.
e eu tenho a variação propriamente dita, de quanto em quanto a rede está variando. Se eu tenho um bit, esse bit vale 128. Se eu tenho 2 bits, 128 mais 64, 192. 3 bits, 224. 4 bits, 240. 5 bits, 248. 6 bits, 252. 7 bits, 254. 8 bits, 255. Sempre vou ter isso de valores de máscara. Nunca vou ter 253, 249, né? Porque eu vou preenchendo da esquerda para a direita. Então, esses são os valores possíveis. Outro valor possível é o zero, né? Quando eu não peguei nenhum bit emprestado. Mas se eu estiver pegando bits de 1 até 8 bits, esses são os valores que vão aparecer na máscara. E aí, se eu tiver, por exemplo, de quanto em quanto está variando a rede naquele octeto. Tem uma formuleta lá que é o 256 menos o final da máscara. 256 menos o último octeto, que eu peguei bits emprestados aí. Acho que fica mais fácil pensar dessa forma. Então, nesse caso aqui, ó, o octeto, estendo 128, vai variar de 256 menos 128, vai dar os próprios 128. Vai variar de 128 em 128, variar de 64 em 64, de 32 em 32, de 16, de 8, de 4, de 2 em 2 ou de 1 em 1. Essas são as variações possíveis aí, tá? Vamos pegar um exemplo prático ali. Vamos chutar uma máscara ali, tá? Vamos imaginar que eu tenho aí um /19. O que é o /19? Se eu for completar de 8 em 8, /19 eu tenho 255, ó, 255 equivale a 8 bits. Mais 255, 8 mais 8 dá 16. Eu tenho 19, faltam mais 3. Se eu pegar na tabela, 3 bits vai dar 224. Ponto zero, porque já completou, né? Então, 255, 255, 224, ou 8 mais 8 mais 3, vai dar o /19, tá? Então, se eu tiver aí um endereço qualquer, sei lá, vamos chutar aí que eu tenha uma rede 172.16.00, e eu tenho aí um /19 a ser aplicado. Então, a gente já sabe que esse /19 ele vai fazer o quê? 255, 255, 224. Onde está 255? Tudo é rede, né? Então a rede é 172, a rede é 16, e a rede são os 3 primeiros bits do terceiro octeto. Também é rede, tá? Então, na verdade, isso aqui e o 224, pela nossa tabela aqui, ó, o 224 vai fazer a rede variar de 32 em 32. Então, eu vou ter uma rede que é 172.16.00/19. A próxima rede, né, vai ser uma rede 172.16.32.0. 32 mais 32, né? 172.16, 32 mais 32, 64.0, 96.0, 172.16, 96.0 e assim por diante, né? A última subrede que eu vou ter aí, né, vai ser 172.16, de 256, né? De 0 a 255 a 256, menos 32, eu vou ter a subrede 224, né? A 2240 é a última que vai variar aí de 32 em 32. E está variando de 32 em 32 porque 224 varia de 32 em 32. Se eu tiver qualquer outro valor aqui, ó, eu sei pela tabela, não importa em qual octeto, tendo em 224, varia de 32 em 32. Se fosse 4 bits 240, iria variar de 16 em 16, de 8 em 8, 44, 22, de 1 em 1, e assim por diante. Então, acho que a tabela nos ajuda
a visualizar os endereços IPv4 aí. Ok? Então, a operação do AND, ou E binário, né? Toda vez que eu coloco a máscara, eu multiplico o endereço, e aí, por essa multiplicação da máscara com o IP, eu vou conseguir chegar qual é o endereço da rede. Acho que aqui vale a pena fazer um AND binário com essa estrutura aqui, para ficar mais claro para vocês. Vamos imaginar que eu tivesse um endereço 192.168.200, 192.168.10.214, vai. E eu tivesse uma máscara qualquer ali, sei lá, barra 28, vai, colocar um barra 28 aí. O que é o barra 28? Já vimos que barra 28 seria 255, 255, 255, né? 3 vezes 8, 24, mais 4 bits é 240. Então, o barra 28 seria o equivalente a essa máscara aqui, 255, 255, 255, 240. Eu não vou abrir no binário, porque aqui se eu abrir um 92, 168, e aí o que acontece? Quando eu tenho 255, ele mantém, né? Então você vê aqui, ó, posso até colocar para vocês até enxergarem na primeira vez. O que é um 92? Um 92, na verdade, é o bit que vale 60 e 28 e 64 ligado. Os outros 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits estão desligados. Então, isso daqui seria um 92. 168 é o 128. O 64 desligado. O 32 ligado. Vai dar 160. Aí, o 16 desliga. O 8 liga, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso seria um 68. O 10, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Isso seria o 10. E o 214, finalmente, seria o quê? 128 mais 64, 192. 192 para 214, faltam quanto? Deixa eu usar a calculadora aqui. A gente tem lá 214, já tenho ligado 192. Faltam 22. Como é que eu escrevo 22 aqui? 192, 32 não dá. 16 dá para ligar, né? 16, se eu tinha 22, falta 6. Como é que eu coloco, como é que eu faço 6? Então, eu tenho lá o 8, o 4 e o 2 ligado e o 1 desligado. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, então está faltando um bit aqui. Vou acertar aqui, era 214, né? 128 mais 64 dá um 92. 32 desliga, 16 liga. Então, eu vou ter lá o 16, tá aqui. 16, aí eu tenho 8, 4, 2 e 1, tá? Então, na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Isso são os 8 bits ali. E se eu quisesse fazer, então, 192, né, tínhamos colocado lá, eu vou pegar os bits os últimos que eu vou deixar ligado, né? Então, o 1 está desligado, o 2 e o 4 liga, o 8 desliga. Então, se a gente for somar aqui os bits que estão ligados para dar 214, né? Então, deixa eu só somar. Então, é o bit que está 128 mais 64. 128 mais 64 deu 92. Pulo 32, tem lá o 16.
16 dá 208, mais o 4, mais o 2, que dá 4 e 2 dá 6, mais 6 vai dar os 214, tá? Então, na verdade, isso daqui é um 92, isso daqui é um 68, aqui é 10 e o 214 é isso. Como que entra a máscara barra 28? Barra 28 eu tenho lá 255. Ponto 255, ponto 255, 240 eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto ligado. Os últimos 1, 2, 3, 4 bits desligados. Então eu vou ter aí 255, 255, 255, 240. O 240 é porque, na verdade, apenas os 4 primeiros bits é que estão ligados aqui. Então, fazendo o AND binário, né? Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo, então eu vou ter o próprio 192, o próprio 168, o próprio 10, que é todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Agora aqui, se eu for fazer bit a bit, eu vou o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Eu vou 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0. Então, eu vou manter os primeiros 4, que é 1101. O que é 1101? E o resto, todo número multiplicado por 0, eu vou zerar esses outros aqui. Então, o bit que vale 2 e 4 vai ser desligado. Então, eu só vou ter aqui o 128 mais o 64, que vai dar um 92, mais o 16 dá 208. Então, a subrede que eu tenho aqui é a 208. A rede, o IP 192, 168, 10, 214, pertence à rede, a subrede, né? Barra 28, 192, 168, 10, 208. Então, eu estou preservando aí apenas os primeiros 4 bits, que é o que nós temos aí nessa máscara de subrede. Acho que fica mais fácil entender o AND binário. Como é que eu faço isso na prática? Geralmente, ó, se a gente tivesse, se eu sei que 255 sempre preserva o mesmo número, eu poderia ter aberto no binário só o 214 e o 240, né? Só ter aberto esse final aqui, e aí a gente faria, olhando quantos bits estão sendo preservados pela máscara, para a gente chegar na subrede. É o que geralmente eu faço na prática para ir um pouco mais rápido aí, tá? Então, a questão do AND binário, acho que fica mais fácil entender dessa forma, tá? Temos um vídeo também aí que fala aí a respeito do endereço de rede, o endereço de broadcast e os hosts, os endereços utilizáveis, né? Acho que aí acho interessante aproveitar o próprio exemplo que eu criei aqui. Se a gente for olhar aqui e fazer as perguntas que são respondidas aí pelo vídeo, né? Qual que é o endereço da subrede? O endereço da subrede ali é 192.168.10.208, como falamos. Qual que é o endereço do broadcast? O endereço do broadcast, o broadcast é o endereço usado para mandar mensagem para todo mundo que está dentro da rede, dentro da subrede. É 192.168.10 o quê? O broadcast é tudo ligado na porção de host. Aqui, ó, a gente tem 4 bits na porção de host, os bits desligados que sobraram na máscara. Se você somar aqui, aqui vale 1, é o bit que vale 1, o 2, o 4 e o 8. Somando 8 mais 4, 12, mais 2, 14 e 1 dá 15. Então, eu tenho 15 na parte de host. Se eu somar a rede que já está fixa aqui, ó, que é o 208, mais 15, quanto dá 208 mais 15, né? 208 é a subrede, mais 15 de host, eu vou ter 223. 223 é o broadcast, é o último endereço dessa subrede, mesmo porque, ó, pense no seguinte, a rede ela varia
de 16 em 16, né? 256 menos 240 dá 16. Variando de 16 em 16. Se eu estou na 208, mais 16 é o 224. Então, o 224 já é a próxima subrede. O broadcast, que é o último endereço da rede, né? É um antes da próxima faixa. Então, se a próxima faixa começa em 224, só poderia ser 223 mesmo, o finalzinho da minha rede aqui. E o que é o intervalo válido? O primeiro e o último endereço eu não uso para máquinas, porque o primeiro endereço identifica a subrede e o último endereço identifica o broadcast, que é o que eu uso para mandar mensagem para todo mundo dentro da rede. Então, eu teria aqui de 192.168.10.209 o primeiro endereço válido, até 192.168.10.222 o último endereço válido. Eu perco o primeiro e perco o último. Então, eu vou ter de 209 até 222 como IPs válidos, né? IPs que eu posso utilizar, que eu posso atrelar para um determinado host aí. Ok? Então, esse vídeo do Net Academy também explica esses conceitos de rede, broadcast, o primeiro host utilizável, último host utilizável, né? Que eu acabei de explicar para vocês aqui nesse vídeo. Com relação à transmissão de rede, né? Eu tenho lá, então, 3 tipos de endereços de IP, né? O endereço da rede, o endereço de host, o endereço de broadcast. O endereço de rede, o primeiro endereço que identifica o bloco. Geralmente eu não uso para nenhuma máquina, porque o endereço identifica o grupo de máquinas. O endereço de broadcast é o último endereço que eu uso para enviar mensagem para todo mundo que está na rede. E o endereço de host é o endereço válido, que está no meio do intervalo válido, que eu consigo atribuir para qualquer máquina que esteja ali dentro. Então, como a gente vê aqui, né, a máscara, ela identifica até onde vai a rede, o endereço de rede são os bits que estão protegidos pela máscara, o primeiro e o último endereço utilizável, né, eles estão entre os endereços de broadcast é tudo um, né? Eles estão entre o endereço de broadcast e o endereço de rede. Tira os endereços utilizáveis aí, né? Na verdade, tira mais um na rede, menos um no broadcast, eu tenho um intervalo válido que pode ser utilizado aí. Transmissão IPv4, unicast, multicast, como é que funciona a transmissão? Quando eu tenho um pacote destinado a uma e apenas uma máquina, a gente diz que esse é um endereço de unicast. Eu vou mandar um pacote para apenas um único destino. Por exemplo, de 172.16.4.1 para 4.253. Vamos imaginar que o 4.253 fosse a impressora, é um pacote direcionado diretamente para aquele destino. Eu posso ter um endereço que é broadcast, então geralmente é o último endereço da faixa, né? Se eu mandar, por exemplo, para 255, 255, 255, 255 é o broadcast não direcionado, né? Para todas as máquinas indiscriminadamente. Eu ainda tenho esse broadcast tudo 255 é um broadcast não direcionado, né? Qualquer máquina de qualquer rede ali, todo mundo literalmente. Eu podia ter um broadcast direcionado para a rede 172.16, né? Então, por exemplo, poderia ser 172.16, 255, 255, tudo um na parte de host. Todas as máquinas que estão dentro da rede 172.16 receberiam esse pacote. Então, eu posso ter um broadcast não direcionado para qualquer rede, né? Que é tudo 255 nos 4 octetos aí, 255, 255, 255, ou um broadcast direcionado para uma rede, por exemplo, 172.16. Tem também a questão dos endereços multicast.
Eu tenho os endereços IP separados de 224 até 239 no primeiro octeto são usados para identificar um grupo de máquinas. Então, tem um grupo de máquinas que usam o endereço, por exemplo, o 224.10.10.5 para receber uma mensagem. Todo mundo que está associado ao grupo 224.10.10.5 recebe. Quem não está associado a esse grupo não recebe o pacote. Multicast é uma maneira de economizar banda, né? Em vez de eu ficar gerando um pacote para cada destino, eu gero um pacote para o grupo. As máquinas têm o trabalho de se vincular ao grupo para poder receber aquele tráfego. É uma rajada só de pacotes para todo o grupo IP. Finalmente, a gente tem aí um pouco mais sobre os tipos de endereço IPv4, tá? Os endereços IPv4, uma grande divisão deles é serem chamados de endereços públicos ou endereços privados, tá? A RFC 1918 criou aí para a gente o conceito de IP privado. Qual é a ideia? Separou-se um pedaço da classe A, um pedaço da classe B e um pedaço da classe C para ser endereço privado, ou seja, endereços que não vão existir na internet. Eles vão existir apenas dentro da rede local de um usuário de uma empresa. Portanto, uma rede 10 pode existir em qualquer empresa, uma rede 172.16, uma rede 192.168, né? Ela pode existir em qualquer empresa e pode se repetir, inclusive, né? Porque no mundo internet, para eu poder fazer a comunicação de uma máquina para outra, elas precisam de IPs globais, IPs que são únicos na internet e que as empresas devem adquirir o direito de uso desses IPs globais. Os IPs privados é mais para fazer os IPs renderem, né? Vamos imaginar que eu tenho uma pequena rede local, uma pequena empresa, tenho lá 200 máquinas. Basta eu ter um único IP público e essas 200 máquinas, elas estão usando, sei lá, uma rede 192.168.0 dentro da minha rede local. Quando elas forem acessar o mundo internet, eu vou traduzir esse 192.168.0 pelo meu IP público que eu tenho na saída. Então, isso é o que faz com que os endereços rendam, né? Essa questão de endereços públicos e privados são usados na técnica chamada de NAT, né? Native Address Translation, para eu traduzir os endereços privados em públicos e aí fazer com que, mesmo eu tendo poucos IPs públicos, eu consiga fazer toda a minha rede sair para o mundo internet. Isso que deu maior fôlego, né, para que os IPv4 não se esgotassem. Estendeu a vida útil, né, dos endereços IPv4 por um bom tempo, essa questão da técnica do NAT. Lembrando que o NAT, essa conversão de IP privado para público, tem muitos efeitos colaterais, né? Parar cada pacote, extrair, trocar o endereço de origem por outro, afeta performance, consome CPU, consome memória, acaba com a conectividade fim a fim, eu não consigo mais, a máquina não consegue ser acessível de fora para dentro, né? Porque ela não tem um IP válido, ele só vai ter um IP traduzido para saída. Então, geralmente, o NAT é só sainte, não é entrante. Para ser entrante, eu teria que dedicar um IP só para um IP público para o IP privado, e isso não resolve o problema da escassez de endereço. Além disso, eu tenho outros tipos de endereços IPs, eu tenho os chamados IPs de loopback, né? Ou localhost, são os endereços 127, toda a rede 127, né? Que vai de toda 127.000/8, que aí eu tenho endereços que são separados aí, geralmente para teste, para autoteste. Quando eu pingo 127.001, por exemplo, eu consigo verificar se a minha própria placa de rede consegue responder. É mais para um teste, verificar se o TCP/IP está operacional na minha interface de rede. Outro endereço muito comum aí são os endereços chamados de endereço APIPA, né? Endereço IP automático privado, né? Toda vez que uma máquina está com DHCP, está configurada para aprender um endereço via DHCP, e eu não tenho um servidor DHCP disponível, ou ele não tem blocos para entregar,
Para a máquina não ficar com o IP zerado, ela vai receber um 69254 alguma coisa, né? A máquina gera um 69254 qualquer coisa que vai de 01 até 255, 254. Importante notar que esses IPs, né, esses IPs especiais aí, tanto o IP de loopback quanto os endereços de link local, né, os APIPAs aí, eles não são roteáveis. Quem tem um endereço desse não consegue sair para a internet. É só para as máquinas conseguirem se comunicar dentro da própria LAN. Tá? Isso é importante de ter em mente. Por isso que geralmente eles são vistos como endereços inválidos, bogons, né? Endereços proibidos de serem utilizados no mundo externo. Na verdade, para a gente poder entender um pouco mais essa classificação dos endereços, né? No tempo das vacas gordas, quando tinha muito endereçamento IPv4 disponível, os IPs foram definidos em 5 classes, né? Isso foi em 81, né? No começo dos anos 80, né? Há mais de 30 anos aí. Os endereços foram divididos em 5 classes. As classes A, B e C tinham uso comercial, né? Podia ser atribuída para um host na internet. A classe D, separada para multicast, e a classe E para pesquisa, para uso futuro aí. Aí você tem as divisões das classes, né? Então, de 0 a 127, a classe variava de acordo com o valor do primeiro octeto, né? Então, a classe A iria lá de 0 a 127, a B de 128 a 191, a C de 192 a 223, a D de 224 a 239 e a E de 240 a 255. Essa atribuição por classes é um conceito histórico, né? As classes não existem mais, né? Hoje a gente usa o chamado roteamento classless, independente de classe. As classes foram abolidas. A gente vai ver a questão do VLSM, do CIDR, né, do roteamento entre fora de classe, entre domínios, né? Isso aqui foi mais um conceito histórico que deu origem aí à divisão e ao uso da máscara. Mas é importante ter essa noção dessa primeira divisão aí dos endereços. Quem faz a alocação dos endereços públicos na internet? Porque todos os outros endereços que não são privados, os antigos classe A, B e C, que não são privados, são públicos. E eu preciso controlar quem ganha o direito de uso desses endereços. Existe uma entidade chamada AIANA, né? A Autoridade de Números Atribuídos da Internet, que controla a distribuição de blocos IPv4 e IPv6 no mundo. A IANA, ela separou o mundo em 5 grandes regiões, né? Arin, LACNIC, Afrinic, RIPE e APNIC, conforme o desenho aí. Nós aqui do Brasil, nós estamos debaixo da região do LACNIC, né? América Latina e Caribe. Toda essa parte aí do México para baixo, incluindo a América Central, Istmica e peninsular ali, né? A parte das ilhas ali, e toda a América do Sul, a gente pertence a uma única região, que é a região do LACNIC. O Brasil tem um escritório nacional debaixo do LACNIC, que é o NIC-BR, né? Alguns outros países, como o México, também têm um registro nacional. Outros não têm um registro nacional, se reportam direto para o LACNIC, que cuida de toda a organização dos IPs na América Latina e Caribe. Ok, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar melhor da segmentação da rede, entender melhor como as sub-redes são criadas. Grande abraço a todos, até a próxima.